Olá, aqui é o Marcos Marques e nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 passos para pagar o mínimo possível na contratação de um fornecedor. Eu confesso para você que eu adoro fazer isso aqui, já fiz muitas vezes, que é uma estratégia para você reduzir custo na hora de contratar um fornecedor. O primeiro passo para fazer isso é o que eu chamo de explorar. O que é o explorar? Explorar é você fazer pelo menos 3 cotações, você entender o que você está comprando, quais são as margens daquele segmento que você está comprando. Porque aí o que é de praxe é você perguntar para alguém que já comprou aquilo que você está querendo comprar, contratar. Então você explorar para você se municiar do máximo de informações possíveis para ir para o segundo passo. O que é o segundo passo? Negociar. Então, se você explora muito bem, o que é explorar? Fala com 3, 4 empresas que oferecem o mesmo tipo de produto ou serviço que você quer contratar. Acha alguém que já comprou isso, que tem experiência com isso, entende a margem do mercado que você está querendo comprar, entende o contexto como um todo, você vai conseguir negociar melhor. Por exemplo, na negociação você vai conseguir fazer uma ancoragem de preço melhor se você fez algumas cotações. O que é essa ancoragem? É você falar, você estabelecer para todos os possíveis fornecedores que você abriu uma concorrência de que, olha, eu já encontrei o valor X no mercado. O que é esse valor X? É o menor valor que você encontrou nesse mercado. Quando você vai para a negociação ancorando o menor valor do mercado, você ganha força, porque a referência se torna o menor preço do mercado, não o preço que aquele fornecedor quer te cobrar. Então vamos supor que você vai comprar algo que você tem uma proposta de que é R$ 1.500, só para ilustrar, tá? Mas você já encontrou no mercado por R$ 1.000 e aí você fala ao fornecedor, olha, essa proposta que você está me falando, ela está um pouco fora do que eu já encontrei por R$ 1.000. É claro, cada empresa tem os seus diferenciais e você tem que estar atento se você está buscando, o que você está buscando naquela negociação. Se é o mínimo de custo, se é o melhor custo-benefício ou se você quer contratar o melhor no mercado com o mínimo de custo. Quando você explora bem, você consegue negociar melhor. Uma outra estratégia de negociação muito boa que eu uso é você se colocar como um parceiro do seu fornecedor. Então você falar para ele, olha, eu gostando do seu produto, do seu serviço, a gente vai ter uma relação de parceria. Você pode contar comigo para te indicar. Eu estou à disposição para fazer um depoimento. Você pode dar o meu celular, inclusive, para outros clientes me ligarem e eu recomendarem a sua empresa. Se a gente conseguir uma boa negociação e eu ficar satisfeito com o seu produto. Eu quero ser um parceiro do seu negócio, não simplesmente um cliente. Que empresa que não quer ter uma empresa que é cliente disponível para poder ser uma referência na hora que está vendendo? Então, quando você se coloca numa posição de que você quer ser parceiro, você também ganha força para negociar. Eu costumo dizer que quando você vai comprar algo, é muito parecido quando você vai vender algo. Você tem que argumentar, você tem que persuadir, você tem que colocar cartas na mesa, você tem que colocar o máximo de elementos possíveis que não seja dinheiro para que o seu fornecedor veja esses elementos e perceba valor nisso. Então, quando você, por exemplo, se você vai comprar aquele produto ou serviço de maneira recorrente,
coloca isso na mesa. Olha, essa é a primeira compra, mas eu gostando, eu vou comprar mais vezes. Então, quando você vai colocando essas cartas na mesa, você consegue o quê? Enxugar o preço. Porque você está, além do que você vai pagar como cliente, você está mostrando um pacote de benefícios para o seu fornecedor. E aí você ganha força para poder negociar. Depois que você explorou, depois que você negociou bem, você contrata. E depois que você contrata, você tem que fazer o que eu chamo do cuidar bem. Cuidar bem do seu fornecedor. Então, é realmente honrar o que você falou. Se a negociação foi boa, se o produto é bom, indique o seu fornecedor, fique à disposição para ele dar o seu celular e você ser uma referência. Compre novas vezes, honra com o prazo de pagamento. Você pode muitas vezes, o que eu já fiz muito, às vezes você contrata um fornecedor e aí você combina de pagar 30 dias, daqui 30 dias. Mas o seu fluxo de caixa tá bom, o cara fez uma boa negociação com você. O que você faz? Você antecipa e paga com 20 dias. Quando você faz isso, você cria um elo de confiança e você ganha mais força para poder negociar da próxima vez que você for comprar. Então, explorar, negociar com a ancoragem, se colocando como parceiro e depois cuidar bem desse fornecedor. Muitas vezes a gente tem como dono da empresa, a gente tem uma atitude de desmerecer, de tratar mal, de puxar o fornecedor demais. E isso cria um desgaste. Quando você tem uma boa relação com os seus fornecedores, você tem força para negociar e reduzir custo.